Bom dia. Bom dia. Bom, em primeiro lugar, as boas notícias, né? É tão raro que neste período a gente possa comentar a queda de número de contaminados, de mortos, e eu estou felicíssimo porque aqui na Itália o movimento foi bastante claro, bastante significativo também, a queda em relação ao pico de 400 mortos por dia. Domingo é sempre meio, não é o dado mais confiável. Normalmente diminui um pouquinho porque eu acho que tem menos gente contando. Mas a tendência, que era de estabilização e ligeira queda, parece ter tomado a direção certa, que é que é queda desse número, e os caras começam a olhar para o que vai acontecer ali na frente. Tem agora, por exemplo, tem decreto falando algo que me diz respeito diretamente, que é a escola dos meus filhos. Não vai ter aula mais este ano, vamos recomeçar só em setembro as aulas, com toda a probabilidade. Não se sabe se as aulas vão ser na escola ou vão continuar sendo pelo computador em setembro, mas as fábricas daqui a pouco vão, provavelmente depois da Páscoa, algumas vão abrir, isso já estava programado, e no dia 2 de maio é possível que a Itália tenha consiga afrouxar essa quarentena. A preocupação do governo italiano é não abrir o país antes do feriado, porque se abrir antes do feriado, todo mundo viaja. Tem muito italiano que tem uma segunda casa na montanha, na praia, etc. Todo mundo vai viajar, a infecção vai voltar. Então, para impedir essa recaída do contágio, a ideia é retomar a circulação controlada das pessoas em 2 de maio. Acho que o plano é mais ou menos isso em qualquer país da Europa, né? Na França também não vão fazer uma abertura completa, vai ser gradual, já foi avisado. Lá eles fizeram bem sério, então a curva aparentemente já começa a descer. A Espanha parece ter alguma esperança também, né? Sufoco foi. Estados Unidos teve uma boa notícia ontem, não sei se isso configura uma tendência ou não, que foi uma queda de 50% na entrada de pacientes em UTI. Se bem que eles esperam as 2 semanas antes agora, né? Exato. Mas, de qualquer maneira, se tem menos gente morrendo, já é alguma coisa. Nada, é tudo que a gente espera, né? Aqui no Brasil, a gente tem o drama do governo federal, né? Que continua o presidente dizendo uma coisa, o ministro da Saúde dizendo outra, apesar da comunicação feita ao STF pelo advogado-geral da União, de que o governo é pelo isolamento. Vamos lembrar que o STF, em função de uma ação de um partido político, eu não me lembro mais qual, de oposição, claro, inquiriu, né, ao Planalto a respeito da política, de qual afinal era a política do governo, se o governo estava contra o isolamento, e o governo, prudentemente, né, respondeu que era a favor do isolamento. Mas a ambiguidade, os sinais continuam muito, muito díspares. O presidente da República dizendo, neste fim de semana, que vai usar caneta, que vai demitir o ministro da Saúde. E ele estimula as pessoas a saírem às ruas, né? Estimula as pessoas a saírem às ruas, aí você tem... Se há um aumento de movimento, em grande parte, a responsabilidade do próprio presidente da República, né? Aqui as favelas de São Paulo, por exemplo, estavam, no fim de semana, como nós noticiamos, algumas favelas, como Paraisópolis, estavam com um movimento próximo do normal, um movimento de rua. Agora, em relação à questão toda, que você percebe que o Brasil, que nunca foi uma federação, está se comportando como federação neste momento em que não deveria se comportar como federação. Ou seja, cada estado com uma política um pouco diferente da outra, né? Você tem gente já soltando, o governador já soltando um pouco do comércio, mesmo o Dória aqui em São Paulo, ele ensaiou abrir os escritórios de advocacia e contabilidade, flexibilizar
e voltou atrás, né? Isso demonstra que ele também recebe muita pressão. O Brasil, evidentemente que lockdown é necessário, é preciso, é a única forma de conter essa epidemia, essa pandemia, como já se demonstrou, mas o Brasil tem um problema muito sério, que são esses 40, 50 milhões de trabalhadores informais que estão completamente à margem do sistema. De fato, o governo, eu acho que o presidente da República deveria estar mais preocupado em atender às necessidades desses cidadãos, né? Mas ao mesmo tempo, e aqui eu não estou dando crédito a ninguém, só estou analisando a situação, é um pouco difícil, às vezes, você atender a uma boa parte desse pessoal, porque esse pessoal, como eu disse, está completamente à margem, então não tem cadastro algum nos programas assistenciais do governo. O que coloca uma grande dificuldade. Tudo se torna mais dramático, obviamente, num país como o Brasil, que tem um bom sistema único de saúde, é importante que se diga, com todas as disparidades, o SUS é um bom sistema, só que é um sistema sem condições de atender as pessoas nesse momento. Como todo, mas aqui mais do que nunca, claro, né? Porque roubam, essa que é a verdade. A gente está pagando, neste momento, o preço da corrupção em vidas. Aquilo que o pessoal da Lava Jato dizia, do início da operação, a corrupção mata, se tornou muito mais do que uma figura de retórica, né? Mata agora, está matando neste momento, né? Está adoecendo neste momento. Já vinha adoecendo, né? Dengue, chikungunya, sarampo, todas as epidemias ou endemias que nós vivemos é fruto de falta de política sanitária e falta de dinheiro. E por que falta dinheiro? O Brasil tem dinheiro, mas o Brasil não tem saneamento básico. Por que não tem saneamento básico? Porque roubaram dinheiro, porque não tem planejamento. E agora, diante desta pandemia, desta epidemia, que está colocando em xeque todos os sistemas de saúde, sejam europeus, sejam asiáticos, sejam americanos, imagine, então, o brasileiro. A gente ainda não chegou, eu espero que não chegue, à situação que está vivendo, por exemplo, o Equador, em que corpos de mortos, né, estão sendo colocados, jogados, né, deixados na rua. Eu espero que isso não ocorra no Brasil, mas, de qualquer maneira, é uma situação muito, muito, muito delicada em função da pobreza, em função da corrupção, que detonou o sistema, que não deixa ele andar, eu digo o sistema de saúde, e da informalidade do... E um presidente que tem uma mensagem anárquica, né? Que vai na direção contrária da presença do Estado. Você está pedindo a presença do Estado em setores essenciais para a população, em geral, e para a população pobre em particular, e ele está se eximindo de cumprir essa função por incapacidade, por desespero, porque tem um cálculo eleitoral aloprado, que realmente podem provocar um desastre muito maior do que nós vimos até agora. Olha, eu vou repetir, agora com outras palavras, eu acho que o papel de um presidente neste momento era conduzir, né? Conduzir e criar uma perspectiva para o Brasil. Então, por exemplo, esse debate ficou burro. Ficou burro porque foi ideologizado, tanto de um lado como de outro. Então, assim, o Brasil não pode parar, vamos lá, país nenhum pode parar, mas o Brasil não pode parar. No entanto, é preciso fazer a quarentena, é preciso respeitar e tudo mais. Era preciso que ele chamasse, além dos seus ministros, setores empresariais, né, que pudessem colaborar nesse esforço. Claro, tinha que estar fazendo mutirão, tinha que estar caminhão para cá, caminhão para lá. Para que se criasse uma perspectiva. O que é absurdo aqui no Brasil é que a gente tendo a experiência pelas quais a Europa está passando, as experiências, dá mais ou menos, apesar de todas as diferenças, dá para imaginar quanto tempo, a partir de agora, né? Vamos imaginar, com o que tudo indica, que a Itália chegou
ao ápice, né? Ao topo da curva. Bom, em quanto tempo, né, essa curva pode descer? Já dá para calcular. Quanto tempo ela demorou para subir? Quanto tempo ela pode descer? Ela desce mais devagar do que sobe. Né? Então, era preciso que, neste momento, o presidente da República dissesse: olha, pessoal, é difícil, vamos tentar resolver a vida da melhor maneira possível, vamos despejar comida onde precisa de comida, certo? É isso. Com a ajuda das empresas, claro, né? Tem um monte de empresário querendo ajudar, claro. E aí criam vamos ficar 2 meses, vamos ficar 3 meses, é mais ou menos isso que vai durar essa crise. Né? Agora, você tem um presidente completamente desnorteado no sentido de não ter norte. Não, né? E você fala em um problema de ideologização, mas o conflito dele com o Mandetta não tem nada de ideológico, né? Eu estou falando de outro... Isso é um conflito dentro do governo. Isso é um desvio, realmente, um desvio psicológico. Só que virou essa né? E você tem, a verdade é que você tem também, do outro lado, governadores vendo uma oportunidade política muito clara, né? De fazer a coisa certa. É a melhor oportunidade possível. Não. Fazer a coisa certa tem que fazer. Só que tem que fazer a coisa certa de uma vez. Esse negócio de fazer a coisa certa do pingadinho para aparecer na televisão também está errado, Diogo. Também está errado. Você entende? Não é, e é isso que está sendo feito. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia que até 7 de abril... de bandeja ao político, a oportunidade de fazer a coisa certa, óbvio que ele vai fazer a coisa certa. Não é fazer a coisa certa. Vai ficar recebendo os louros, olha. Não. Fazer a coisa certa aqui em São Paulo era ter decretado o mês inteiro. Não é fazer pingado. Porque, obviamente, 15 dias já está mais do que demonstrado que não é um tempo suficiente para baixar a curva ou estabilizar a curva. Todo mundo fez isso, aqui na Itália fizeram. Não. Na França fizeram 1 mês. Na França fizeram 15 dias, depois estenderam até mais 1 mês. Então não é assim. 15 em 15. Pois é, mas a gente já tem experiência da Itália. Já tem experiência da França. Não é uma experiência inédita. Entende? Porque eu acho que esse aproveitamento político também, do outro lado, está errado. Eu acho que o político tem que fazer a coisa certa e deve ser louvado por isso. Se ele vê como você falou, se ele vê uma oportunidade de fazer a coisa certa e está fazendo, palmas para ele. Agora, tem que fazer sem muita exploração, porque também de um lado fica aloprado e do outro lado fica irresponsável. O bom político consegue esconder um pouco essa exploração. Mas não estão conseguindo. Deixa transparecer isso daí, esse entusiasmo. Mas não estão conseguindo, não. Tem um aspecto... Uma questão. Sabe, aceita pressão para flexibilizar, depois na semana, no dia seguinte, percebe que cagou, né? Desculpa o termo. Então, não acho. Eu não vejo, sabe, olha, eu não vejo aqui. Quem está realmente se comportando bem é a população que apoia. Que apoia maciçamente o isolamento social, entendeu como é que funciona, entendeu para que ela serve, sabe que vai sofrer por causa disso, que é um empobrecimento para todos nós. Todo mundo empobrece. Imagina um aplicativo. Receita de publicidade para a imprensa despencou no mundo inteiro. Está toda a imprensa ferrada. Então, todo mundo quer sair desse buraco. Claro, olha, isso aí é o seguinte. A ideia de que a imprensa tem algum tipo de interesse. Não, isso é absurdo, porque os jornais estão perdendo, nós estamos perdendo, os sites estão perdendo, porque não tem publicidade. Não ter leitor se a gente não tem... As pessoas não têm dinheiro, as pessoas não compram jornal, não anunciam. Então não tem, isso é uma bobagem sem tamanho, né? Esse discurso aloprado. Agora, você tem aqui um lado que a gente vai ver depois, eu já escrevi isso, depois do mensalão e do petrolão, a gente vai ter o covidão, né? Porque todo esse dinheiro que está sendo liberado, e justamente liberado, né? Fora do âmbito da lei de responsabilidade fiscal, esse orçamento de guerra, né? A gente tem que lembrar que agora nós temos 2 orçamentos, mas o dinheiro vem do mesmo lugar, né? Quer dizer, é só um governo, é só uma arrecadação que está em queda. Então, a gente vai pagar uma conta muito salgada lá na frente, obviamente, né? E além desta conta, que por si só seria salgada, você vai ter também, conhecendo bem o Brasil, uma conta de corrupção, né?
Ou então, digamos assim, de certos exageros. O antagonista deu a história, por exemplo, do aplicativo do Witzel, né? Que ele cancelou depois que o antagonista noticiou. 10 milhões custaria, acho que uma coisa em torno de 10 milhões e meio fazer um aplicativo para informar as pessoas, para manter as pessoas, enfim, atualizadas a respeito de epidemia e assistência social, enfim, essas coisas todas. E aí você vê, poxa vida, quer dizer, neste momento em que o Brasil precisa desesperadamente desse dinheiro, que vai custar caríssimo, quer dizer, vai custar ainda mais caro porque não vai ser algumas coisas não serão feitas como deveriam e ainda estão superfaturadas, não dá, né? Não, e os efeitos disso vão se estender por muitos e muitos meses, talvez até anos. A gente, por exemplo, hoje assistiu ao calote argentino das dívidas internas emitidas em dólar. Quer dizer, o Poste já deu um calote, já deu uma tungada em quem acreditou, nos argentinos que acreditaram que aqueles títulos valiam alguma coisa. Ele já adiou o pagamento desses títulos e isso pode acontecer no Brasil eventualmente também. Claro. Essa dívida pode ser paga com inflação também, que é a maneira sempre mais simples de se pagar uma dívida estratosférica e impagável. Nós podemos seguir por esse caminho também, mas o mundo inteiro está afundado. Então, vai ser um desastre bastante coletivo, só que no caso de um país relativamente pobre como o nosso, os efeitos tendem a ser sentidos de maneira mais profunda, né? Sem dúvida. Basta ver a quantia, né? As quantias dos pacotes na Europa, do pacote americano, e comparar com o pacote brasileiro. É um país que realmente está na penúria. Mas, sem dúvida. Total. E você sabe qual é a coisa mais nojenta? É ver a mesquinharia desses caras, né? O presidente da República, governador, todo mundo pensando na próxima eleição. Em vez de tentar combinar um treco aí que possa salvar o maior número de pessoas neste momento, imediatamente, do vírus, e mais tarde salvá-las também da ruína econômica, tem uma disputa tão mesquinha, tão vagabunda, tão rasteira para tentar manter um certo capital político que é incompatível com a dramaticidade do... Não há explicação para neste momento, um ministro da Saúde, aqui não estou falando só do Mandetta, a menos que o ministro da Saúde tenha cometido uma grande besteira na área de saúde. E que não ocorreu. O que não ocorreu, nesse caso não ocorreu, é um absurdo. O país está discutindo se o ministro vai ser demitido ou não. O presidente está discutindo publicamente. Queimando o cara publicamente, falando com os pastores que ele recebeu ontem no Planalto, eu vou dar uma canetada. O país discutindo, eu quis dizer, o país se perguntando, né? Se o ministro vai ser demitido ou não vai ser demitido pelo presidente. Porque o presidente, enfim, encanou que o sujeito é um concorrente eleitoral. Não, é inacreditável. A pequenez do Bolsonaro é espantosa e se manifestou de maneira tão clara e, infelizmente, com uma consequência tão dramática neste momento que é indizível. Eu ainda vou escrever sobre isso em relação ao Mandetta especificamente, porque fazem circular aí um post que o antagonista deu em 2018, criticando criticando a escolha do Mandetta para a pasta de saúde. Eu não vi isso. É óbvio que as circunstâncias são diferentes, né? Você tinha ali um sujeito que tinha um passado, que tem um passado um pouco complicado, indo para um governo que pretendia ser um novo governo, uma nova forma de governar, né? Aquele discurso de velha política, nova política e tudo mais, e escolhendo um ministro da Saúde ligado ao DEM, ao Centrão, né? Com um passado, como eu disse, um pouco complicado. Então, ali, a gente estava fazendo o correto, né? Agora, o fato é que certos personagens, eles adquirem uma estatura
de acordo com a circunstância. É o famoso o homem e as suas circunstâncias. É o que então, nós assim, estávamos falando em relação aos governadores, né? Fez a coisa certa, a gente... Pois é, então o Mandetta aparentemente está fazendo a coisa certa, e ele foi muito claro na sexta-feira, dizendo que a gente não tinha nada. A gente não tem máscara, não tem equipamento hospitalar, não tem respirador, né? É um estado de penúria total. E eu acho importante quando um governante diz isso, um governante ou um membro do governo diz isso claramente, não tenta enganar a freguesia, né? Mas assim, voltando a essa história, quer dizer, o Mandetta é um político que tinha lá umas ligações que nós julgamos perigosas, né, com algumas questões no seu currículo político, né, mas que diante de uma situação como essa que estamos vivendo, né, ele se mostrou, ele cresceu, as pessoas podem crescer, é o homem em sua circunstância, eu volto a dizer, é a circunstância que faz o homem. Né? Então, mudaram as circunstâncias do homem. Então, isso não tem nenhuma... Ele cresceu, o Bolsonaro se miniaturizou. E é o que eu ia dizer, exato. Quer dizer, quando se esperava de um presidente da República uma condução mais firme, mais positiva, mais propositiva e tudo mais, e aí transforma aquilo que eu disse, o debate fica burro, porque é óbvio que o Brasil não pode parar, né? Mas o Brasil tem que parar neste momento. Então, como é que a gente vai parar da melhor maneira possível para depois conseguir andar de uma maneira mais tranquila? Porque também, ninguém aqui é tolo de achar que economia é uma chavezinha, que você liga e desliga, tudo volta ao normal de repente. Não é assim. Né? Não é assim. Isso pode acontecer, por exemplo, em relação a empresas, mas ao trabalho informal, aos 40, 50 milhões de brasileiros que vivem informalmente, trabalham informalmente, não vai ser tão fácil. Não, né? E alguns setores não vão voltar. Mesmo para empresas, mesmo para empresas vai ser difícil, porque quando todo mundo volta, né, você precisa também que a logística dê conta. E a logística não vai dar conta, não vai ter caminhão, navio, avião suficiente para transportar tudo que ainda precisa ser transportado, por exemplo. Né? É uma questão complicada, então vai demorar. Mesmo para a economia formal, deve demorar. Para a economia informal, então nem se fala. Então é preciso que se crie condições políticas, psicológicas, né? Concretas, para que a economia possa voltar o mais rápido possível para socorrer quem está passando fome. Lógico. Um discurso coordenado, conectado. É o mínimo que se espera. Né? O que não dá é para achar que não existe o problema existe. E, mais uma vez, o problema, embora muitas vidas estejam sendo perdidas, a questão maior, e isso todo mundo com o mínimo de cérebro percebeu, a questão maior é o sistema de saúde, que já não aguenta, aí colapsa de vez, não vai ter leito para todo mundo, não vai ter... e mesmo não adianta você ser rico, não vai ter, ponto. Né? Ninguém cria, não tem maquininha de respirador que você põe lá $1.000 e sai um respirador, certo? Mas só imbecil pode pensar uma coisa dessa, tendo visto as imagens assustadoras, tenebrosas que saíram aqui da Europa, ou mesmo já dos Estados Unidos também, quer dizer, fila de caminhão do exército levando cadáver de Bérgamo para Ferrara, porque não tinha nem forno para queimar aquela gente toda. Pilhas de corpos nos corredores dos hospitais de Madrid, como nós... Nova York também. Nova York, pilhas, empilhados, cadáveres empilhados em sacos plásticos pretos, como numa devastação, como num terremoto, como num maremoto, como num troço desses. Agora tem saída, né? A saída está aí, né? Tá nesse... Lógico que tem saída, né? É evidente que tem saída. A gente sabe qual é a saída, ela está sendo praticada no resto do mundo. O Brasil não está sozinho nessa, pelo contrário, o mundo inteiro está junto, né? Com esse mesmo pepino na mão. O que foi indicado, inclusive, pelos países que eram antes de nós.
Isso é uma conversa mais longa, mas assim, eu acho importante registrar este mundo que nós achávamos que vivíamos, né, em que as fronteiras haviam sido praticamente abolidas, existiam interesses comuns das várias nações. Este mundo se mostrou um mundo dividido, um mundo em que países roubam dos outros máscaras, respiradores, que quem paga mais leva, ou seja, tem leilão, né? É um mundo em que economicamente cada um tá fechado em si mesmo, não quer saber de ajudar o outro. Não é este mundo sairá, eu tendo a crer que sairá muito diferente. Sim. Vai ficar na cabeça das pessoas por muito tempo. Vai ficar, vai. Inclusive porque isso, você vê, por exemplo, o Ocidente entregou a China e a Índia, também em certa medida, a Índia no caso de insumos, né, para remédios, a produção de coisas básicas. Então você tem hoje um Ocidente que está desindustrializado, incapaz de fabricar materiais essenciais, máscara. Quer dizer, você pode imaginar os Estados Unidos da América tendo que pedir máscara para a China? Inacreditável. É inacreditável. Então, assim, aqui na Itália mostraram um industrial italiano que comprou uma máquina da China, uma maquininha do tamanho da minha escrivaninha, um pouco maior, que faz 270 mil máscaras por dia. Com 3 máquinas dessas, 4 máquinas dessas, a Itália supriria toda a sua necessidade diária de máscaras. Então não é uma questão tão complexa assim. Não é. Não pode ser resolvida com um pouco de organização, um pouco de empenho, com menos burocracia. Agora, também se compara, né? Assim, eu estou aqui, estou dando uma no cravo, outra na ferradura. Eu entendo também que esse esforço ele está exigindo que ele seja feito de uma maneira muito rápida, né? Não é um esforço de guerra. Então, por exemplo, as indústrias americanas na Segunda Guerra Mundial se transformaram em indústrias de armamentos, basicamente todas, né? Ok, mas foi um esforço que demorou um certo tempo. Era uma guerra, né, lutada ao longo de meses, ao longo de anos, né? Aqui você está tendo emergencialmente em questão de semanas, né? Eu entendo. Agora, o problema não é a transformação de indústrias em indústrias capazes de fabricar remédio, máscara, respirador. É o que mostrou que o Ocidente está praticamente entregue, né, e aqui não vai nenhuma paranoia aí, muito pelo contrário, entregue a países como a China, né, em função de mão de obra mais barata. Então, isso há uma desagregação absoluta. É uma desagregação absoluta. Então, isso não pode acontecer. Não. E só para terminar com uma nota positiva, que é também um contraponto a isso, a gente vê hoje, nessa pandemia, uma união dos cientistas do mundo inteiro, segundo os testemunhos dos cientistas que são entrevistados aqui, que nunca houve, nunca existiu algo assim. Quer dizer, todos os cientistas estão trocando informações 24 horas por dia. Tem WhatsApp que reúne cientistas do mundo inteiro e todos eles trocando dados de pesquisa sobre novos remédios, sobre vacinas, etc. Óbvio que existe o interesse das empresas também, das grandes empresas, de indústria farmacêutica, etc. Que bom, tenho certeza que, óbvio, sem dúvida, mas eu tenho certeza também que quando uma delas descobrir uma vacina, vai haver um esforço global para produzir essa vacina em quantidade suficiente, a um preço acessível para todos os países, e vai haver uma vacinação em massa, e isso vai redimir um pouquinho essa rede que foi desmontada de relações, de pessoas que raciocinam direito. Ela pode redimir um pouquinho dessa desconfiança que existe. Já que você falou em ciência, né? Só minha última intervenção, para demonstrar minha perplexidade e minha indignação com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, porque ela se mostrou absolutamente incompetente e ainda demonstra sua incompetência. Ela primeiro... A lentidão... Ela disse que a epidemia não se transmitia, que a doença não se transmitia, o vírus, entre humanos. Sem base para isso.
Depois, não tem pânico, isso está absolutamente isolado, não estava. E atualmente, neste momento, dia 6 de abril de 2020, a questão das máscaras. Ela recomendou, digamos assim, o uso de máscaras por todos. E agora, é óbvio que máscara pode não evitar completamente, mas ajuda a proteger o sujeito que não tem a doença, que não é assintomático. Né? É um absurdo, quer dizer, veja, há 100 anos, na gripe espanhola, as pessoas usavam máscara. Por quê? Né? Qual é a diferença entre o vírus da influenza e o novo coronavírus, o vírus da Covid-19? Os países, por decreto, estão passando por cima, estão ignorando. Estão ignorando. A OMS se mostrou mais uma organização dessas internacionais, né? Está na mão de gente incompetente, ideologizada, despreparada para toda e qualquer emergência. Isso está evidente. Esses grandes aparatos burocráticos ligados a isso não funciona, a gente sabe que não funciona. É o pior tipo de funcionalismo público. Eu não estou atacando o funcionalismo público. O funcionalismo público é uma coisa necessária, importante. Tem gente mas é o contrário dessa rede de cientistas. É o contrário, exatamente. É o contrário dos médicos, o contrário dos enfermeiros. Gente maravilhosa, corajosa. Morreu uma coitada agora. Casos de gente que voltou da aposentadoria e foi para o hospital, pegou a doença e morreu, sabendo que podia correr esse risco, e foi até lá. Já entrevistou um médico que já relativamente idoso, que voltou ativo para combater a doença na Itália. Uma ótima entrevista. Você morreu uma coitada aqui também, com 38 anos, uma técnica de enfermagem em Goiás, o Ronaldo Caiado anunciou no Twitter. Participou, inclusive, de uma campanha para as pessoas ficarem em casa, acho que foi lá semana passada, retrasada. Ele foi um dos que cresceu nessa crise, por exemplo. Sem dúvida. É médico, né? O Mandetta também é médico. Então, quem é médico sabe. Assim, o Osmar Terra também é médico. Bom, E cresceu na cabeça de um monte de mentecaptos. O Mr. Hyde também era médico, né? Era o lado de um médico. O Frankenstein também. O Frankenstein, né? O Frankenstein, né? Você lembra o Billy Wilder. O Billy Wilder. Não, Gene Wilder. Gene Wilder. Billy Wilder é o diretor. É o maior diretor da história. Frankenstein. Bom, é isso aí. Vamos adiante. Vamos. Tá bom. Médico e o monstro. Abraço. Outro.